Boa tarde, pessoal. Bem-vindo, né, ao meu canal Decifrando Medicamentos. Eu queria agradecer a participação de todo mundo, as pessoas. Eu tenho atingido meu objetivo nesse canal, que é oferecer informações importantes a respeito de medicamento para a população de uma forma geral. No meu último vídeo eu falei sobre a dengue, sobre os medicamentos que são contraindicados nos casos de dengue. E hoje eu vim aqui tratar para vocês um assunto também extremamente importante, principalmente para a saúde pública, porque a gente tem muita gente que tem hipertensão. Então é muito importante saber dos riscos dos medicamentos, os descongestionantes nasais, aqueles que a gente usa no nariz, né, para quando tá com congestão nasal, tá? Então existem no mercado dois tipos de medicamentos que são os descongestionantes, chamados de descongestionantes nasais. Na verdade, só um deles é o descongestionante, tá? Então, a gente tem os descongestionantes, que são fármacos que têm na sua composição um medicamento adrenérgico. Normalmente, o mais frequente, o mais comum que vocês encontram é a nafazolina. A gente tinha também a oxmetazolina, mas tem também tanto a efedrina como a pseudoefedrina. Então, esses 4 fármacos que eu citei, eles são medicamentos adrenérgicos, tá? Mas por que a gente usa ele na congestão nasal? A congestão nasal, o que acontece? Fica tudo congestionado e vocês não conseguem respirar direito, tá? Então, o que esses medicamentos vão fazer? O sangue, ele circula em vasos. Eu costumo comparar os vasos como se fosse mangueira de água. Então, os vasos são a mangueira e o sangue, a água que passa pela mangueira. Quando você usa um desses descongestionantes, o que acontece com essa mangueira? É como se ela encolhesse, como ela o calibre dela diminuísse. Quando o calibre diminui, a água ela vai fluir melhor, ela vai ter mais pressão e ela vai fluir melhor. Então, isso é o que acontece com o nosso sangue. Por isso, vocês percebem rapidamente um alívio da congestão nasal, porque o sangue que estava congestionado, ele começa a fluir melhor, certo? Mas lembra, eu falei que aumenta a pressão, né, na mangueira. Então acontece a mesma coisa nos nossos vasos. A gente vai aumentar a pressão sanguínea. E quando a gente tem hipertensão, é isso que a gente tem. A gente tem um aumento da pressão sanguínea. Então não adianta, muitas vezes o pessoal fica usa o medicamento antihipertensivo, que é para diminuir a pressão arterial, aquele que você vai na UBS, que o médico prescreve, que você toma todo dia. Mas aí quando chega a noite, eu vou lá e vou usar o meu Nelsoro, vou usar o meu Naridrim, vou usar um descongestionante nasal, porque eu também tenho rinite. E aí, esse medicamento, ele me dá uma sensação de bem-estar. E eu acostumei a usar ele. O médico não me prescreve, mas eu vou na drogaria, eu compro, eu posso. Eu vou na drogaria e compro o meu medicamento. E aí, o que acontece? Acontece que esse medicamento aumenta a minha pressão e aquele outro medicamento que eu tô tomando não tá fazendo efeito. E eu não entendo por quê. Eu tomo meu medicamento de pressão todo dia, mas o medicamento não tá fazendo efeito. O problema deve ser aquele medicamento que o médico tá me prescrevendo. Aquele que a farmácia lá na UBS me entrega. Provavelmente deve ser esse o problema. Não, gente. O problema é o descongestionante nasal. Aquele que você compra e que você usa por conta própria à noite, para diminuir a congestão nasal, tá? Voltando então à questão dos descongestionantes nasais. Eu falei para vocês que tem os descongestionantes, que tem um desses princípios ativos, um desses fármacos que funciona como adrenérgico. Nafazolina, principalmente hoje da nafazolina, a oxmetazolina, a pseudoefedrina e a efedrina. Então, basicamente, um desses 4 nas formulações. Tem até nesses medicamentos que a gente usa também para gripe. Vocês costumam encontrar esses, principalmente a efedrina ou a pseudoefedrina, nas formulações associadas, porque a congestão nasal faz parte dos sintomas da gripe também. Tá? Então, precisa tomar muito cuidado, como eu já disse, o paciente hipertenso, se você tem hipertensão, se você tem
Arritmia, se você tem algum problema cardiovascular, você precisa ficar muito esperto com o uso desses fármacos. Agora, é claro, tem no mercado e esse o médico prescreve, ele manda vocês usarem, às vezes, várias vezes por dia, o que a gente chama de fluidificante. O fluidificante nada mais é do que uma solução fisiológica. O que é uma solução fisiológica? É uma aguinha com uma quantidade determinada de sal, de cloreto de sódio. Tá? Então a gente tem isso no rinossoro, a gente tem isso na solução fisiológica. Esse eu posso continuar utilizando. O que ele vai fazer? Ele vai umidificar a minha secreção e ela vai ficar mais fácil de ser eliminada. Por isso ele é chamado de fluidificante. Esse aí tem bem menos efeitos adversos. Então esse vocês podem continuar usando. Mas quando comprar, quando for utilizar, olha na formulação se tem algum adrenérgico. Se tiver algum adrenérgico, o efeito é bom? É ótimo, mas o efeito colateral também existe. Então, precisa prestar bastante atenção. Então, o que a gente tem de descongestionante nasal? A gente tem o Nasoar. Desculpa, o Nasoar, ele tem cloreto de sódio, mas tem bicarbonato. Então, esse vocês podem estar usando também. A gente tem o Sorine ele tem nafazolina. A gente tem o Narix, que tem nafazolina. O Naridrim, que tem nafazolina. O Neosoro, que tem nafazolina. E a gente tinha o Afrin. Durante muito tempo a gente usou o Afrin, que tem a oxmetazolina. O Afrin, a Bayer, que era o laboratório que produzia ele, encerrou a produção em 2020, tá? Não chegou a ser nenhuma determinação da Anvisa, mas a Bayer achou por bem parar de produzir o Afrin. Então, ele parou de ser produzido no mercado em 2020, durante a pandemia. Esses fármacos, como eu já disse, eles dão sensação de bem-estar e aí a pessoa se torna dependente, tá? E é muito difícil depois da gente parar esse tratamento, porque as pessoas justificam de várias formas. Não, mas eu tenho rinite, a minha rinite só resolve com isso e eu preciso usar. Então é muito complicado você parar o uso desses fármacos. Outros efeitos adversos que a gente tem para tratar quando a gente usa esses fármacos, como eu já disse aqui primeiro, a gente tem o efeito rebote. Então, se eu usar ele mais que 3 dias, no máximo que é prescrito são 5 dias, então se eu ultrapassar muito esse limite, eu vou ter uma rinite medicamentosa, que é uma rinite provocada pelo uso do descongestionante, porque ele vai inflamar a mucosa e aí ele vai promover a congestão nasal. A gente tem também, como eu disse, o aumento da pressão arterial, porque ele é um vasoconstritor, ele vai diminuir o calibre dos vasos, então isso faz com que a pressão arterial aumente. Ele pode modificar o ritmo cardíaco, porque ele é uma droga adrenérgica, ele vai funcionar como adrenalina. Então, se a gente tem arritmia ou alguma outra complicação vascular, a gente tem que se preocupar bastante com esse uso. Mas, voltando de novo, esse vídeo eu fiz para estar orientando basicamente as pessoas da hipertensão. A gente tem uma população muito grande de pacientes que apresentam o quadro de hipertensão e são pacientes com risco para complicação cardiovascular e para outras doenças já é bastante alto. A hipertensão, vocês sabem, ela é uma doença silenciosa. As pessoas não percebem. Os sintomas da hipotensão, da diminuição e da hiper são muito parecidos, então você não percebe quando a sua pressão aumenta muito. Então, é muito importante usar os fármacos direitinho, que são prescritos, participar dos programas de controle dessa pressão arterial, se preocupar com a alimentação e com tudo isso.
Mas aqui hoje o meu vídeo era para falar do risco desses pacientes que têm hipertensão, que faz todas as outras coisas que eu falei que tem que fazer, que controla, que faz atividade física, que cuida da sua alimentação, que toma seu medicamento, mas continua utilizando um medicamento que pode estar interferindo nessa pressão arterial, que é o caso dos descongestionantes nasais. Farmacologicamente, eles não são considerados fármacos que são farmacologicamente importantes. Então, eles não são padronizados dentro do SUS. Vocês não vão encontrar descongestionante nasal, quando eu falo aqueles que tem nafazolina, nas farmácias gratuitas do SUS. Então, por isso, ele é comprado na drogaria, ele é vendido, apesar de ter uma tarja vermelha, que significa venda sob prescrição médica, eles são vendidos sem receita, porque não tem restrição de, não precisa ficar segurando a receita, então você vai e compra e usa, e isso pode estar prejudicando a sua saúde. Basicamente, gente, o meu canal aqui que eu criei foi realmente para dar esse tipo de orientação, para as pessoas conhecer um pouquinho mais sobre os medicamentos que elas utilizam e aí tá prevenindo algumas complicações, tá? Então, é muito importante vocês prestarem atenção nos medicamentos que vocês usam, principalmente esses medicamentos que a gente usa por conta própria, tá? Que vende bastante, não, mas a gente usa muito, deve ter algum motivo, ou não tá fazendo o efeito desejado, ou você tá viciado nesse medicamento. Tá? Então precisa prestar bastante atenção, tá? Então eu já disse aqui dos descongestionantes, relembrando de novo, eu posso usar solução fisiológica e eu posso usar cloreto de sódio nas formulações a 0,9%, que é uma solução fisiológica. O rinossoro, além dele ter cloreto de sódio, ele tem também uma coisa chamada cloreto de benzalcônio. O cloreto de benzalcônio, ele só serve para conservar, porque se você deixar aquele medicamento fora da geladeira, pode ser que ele crie bactéria, tá? Então, por isso que as soluções fisiológicas que vem embalado para você usar no nariz, ela vem associada a ela uma solução chamada cloreto de benzalcônio. Ele funciona como um conservante para poder conservar o cloreto de sódio sem crescimento de micro-organismo e aí você poder utilizar à vontade. Tá? Então esse você pode utilizar, tem algumas formulações de mucolíticos também, mas eu quero deixar isso para uma próxima aula. O mucolítico ele também vai diminuir a viscosidade da secreção e aí vai ajudar na eliminação. Uma coisa que ajuda bastante é fazer inalação com cloreto de sódio, ou seja, com solução fisiológica. Então, as inalações, elas estão permitidas, elas estiveram suspensas durante o período da pandemia, mas agora elas estão liberadas, então a inalação é importante e ela pode resolver o seu problema de congestão nasal, tá? Então, a gente não precisa apelar para esses descongestionantes nasais, tá bom, gente? Então, o meu vídeo hoje vai ser curtinho. Então, é isso. Um bom domingo para vocês. Beijo. Continuem assistindo. Continuem se inscrevendo no meu canal. Deixando lá o like. E eu agradeço. Obrigada.